te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Você pode se sentar. Dois. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Hoje nós temos a honra e a alegria de recebermos aqui o grupo de irmãos e amigos venezuelanos. Depois o pastor Elbio vai dar uma palavra, saudação. E nós estamos muito felizes por este momento e por algumas semanas e talvez meses que estarão conosco na parte da manhã. E nós estamos felizes pela vida de vocês. Deus abençoe vocês. Hoje temos uma classe hispânica. O pastor Numa vai estar compartilhando um pouquinho sobre a palavra de Deus em espanhol também. E nós nos alegramos. Hoje, o primeiro domingo do mês, é o domingo que nós separamos para a realização da ceia do Senhor. E antes, porém, nós queremos dar sequência no texto que estamos trabalhando, que é o texto
agora de 2 Pedro, segunda carta de Pedro. E eu gostaria de ler o texto, talvez a gente consiga falar um pouquinho sobre saudação, e depois então nós celebraremos a ceia do Senhor. Então, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, e vamos ler esse texto. Nós vamos falar sobre as bênçãos advindas do pleno conhecimento de Cristo, só que a leitura teológica, a aplicação, nós faremos no período da noite, como a gente tem feito, começando o texto pela manhã e concluindo na parte da noite. Temos ali o texto então. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cubra a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado seja o teu nome. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela bênção de estarmos reunidos neste domingo de manhã, o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou, o dia que o Senhor derramou sobre a tua igreja o teu Espírito Santo, o dia que os apóstolos se reuniam em igreja para o adorar, para te buscar e para interceder. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque de igual forma estamos aqui nestas primícias desse dia tão bonito. Obrigado pela honra, pelo privilégio, pela alegria de estarmos juntos aqui enquanto família de Jesus. Pai Santo, perdoe os nossos pecados, venha aspergir do teu sangue sobre nós, anulando, cobrindo-nos, ó Deus, de toda a nossa transgressão, e nesta hora ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que possamos entender a razão pela qual o Senhor nos juntou aqui nesta manhã. Que a tua palavra nos informe e nos transforme, fazendo-nos, ó Deus, melhores crentes, discípulos e melhores adoradores. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Esse texto nós trabalhamos com ele há alguns meses atrás. Quantos se lembram disso aqui? Alguns que anotam sermões lembram, né? A ênfase que nós demos foi com relação ao poder de Deus. Mas desta feita nós falaremos a respeito do conhecimento. Aliás, uma pergunta. Você responda para você mesmo. O que é que você mais conhece? Isso mesmo, o que você mais conhece? Em que você tem proficiência? Qual é o domínio que você tem em um determinado campo, alguma habilidade que você tenha numa área profissional ou numa área acadêmica?
Todos nós conhecemos alguma coisa. Todos nós sabemos de alguma coisa. Nesses dias eu tenho aprendido mais sobre culinária, né? Como fazer alguns pratos, né? E alguém disse assim que os gordinhos se dão bem na cozinha, né? E algumas coisas, viu, pastor Freire? Algumas coisas eu tenho acertado fazendo em casa. Mas na nossa história, em nossa história, alguma coisa nós aprendemos bem, em fazer bem, e nós conhecemos bem. Alguém disse que se nós nos conhecemos a nós mesmos e a gente persegue o que realmente a gente gosta, facilmente nós chegaremos à excelência. Estava lendo um livro sobre liderança essa semana que dizia: alguns são líderes natos, nascem com esse potencial, com esse talento, que muitas vezes são transformados em dons espirituais. No entanto, muitos, pela técnica, pelo conhecimento, pelo estudo, se tornam líderes excelentes. Pastor Irlande já dizia que o ideal é unir a técnica e com o dom, com a habilidade, para nós alcançarmos também a excelência. Mas o que esse texto, por inferência, vai nos ensinar é que, meus irmãos, não existe nada mais importante do que conhecermos a Deus. Não existe nada, mas nada mais importante do que conhecermos a Deus. O Senhor Jesus disse isso na oração intercessória, em João 17,3. Ele dizia que a vida eterna, ele disse que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. A minha versão diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E o texto paulino vai defender também essa fala, quando ele disse: mas para o que era mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E mais adiante em Filipenses 3:10 ele vai dizer: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Filipenses, como já disse, 3:7-10. Então nós, enquanto igreja, enquanto servos de Deus, enquanto pessoas normais, que seja legítimo conhecermos ciência e tantas coisas, não existe nada mais importante do que conhecermos a Deus. Deus se revela a nós através da obra da criação. Nós somos criacionistas. Nós não entendemos que o mundo se formou de uma sopa cósmica. Nós cremos na criação de Deus. Através da sua revelação das obras criadas, nós o conhecemos, conforme Salmo 19:1-6. Deus se revelou através da nossa consciência, em Romanos 2:14-15. Por mais ímpio que o indivíduo seja, por mais apático às questões cristãs, às questões a respeito de Deus, dentro de si há uma consciência. A lei acusa ou a lei o defende, conforme Romanos 2. Deus se revelou através da sua palavra. Em Salmos 19:7-10, mostra que a palavra de Deus é o sopro do Espírito Santo. E 2 Timóteo 3:16 vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é infalível, ela é inerrante. E a palavra foi registrada com absoluta fidelidade. Alguém vai dizer: a Bíblia tem erros? Certamente tem erros gráficos, erros de tradução, mas o seu conteúdo é inerrante. Deus se revela através da obra da criação, da nossa consciência, da sua palavra, mas o ápice da revelação de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o ponto culminante da sua revelação. Hebreus 1:1 vai dizer
tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. Portanto, quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus. Quando nós nos relacionamos com Jesus, nós conhecemos Deus. Quando nós buscamos a palavra de Deus, nós conhecemos Deus. Quando nós meditamos em nossa consciência, em nossa vida, na razão da existência, nós conhecemos Deus. Agostinho vai dizer exatamente isso: quanto mais o homem conhece a si mesmo, a sua perversidade, pecaminosidade, a sua realidade, mais ele conhece Deus. E quanto mais nós percebemos a obra criadora, a obra organizada deste mundo, todas essas dádivas maravilhosas, nós entendemos e conhecemos Deus. Por isso, eu penso que certamente esse texto tem como carro-chefe a questão do conhecimento. Conhecimento é importante, a ênfase que Pedro dá em sua segunda carta, justamente porque havia uma grande heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo, dessa palavra gnosis, fala de um conhecimento abstrato. Pessoas que achavam que a matéria é completamente má e o espírito é bom. Então, eles não se preocupavam muito dentro dessa teoria de se cometer erros, mas o conhecimento abstrato era uma casta mais elevada intelectualmente e por isso, por inferência, oprimiam as demais pessoas. Pedro sabia dessa informação. Por eles conhecerem muito, eles estavam depravados. E o objetivo de Pedro, então, é enfatizar o pleno conhecimento de Deus, é que o nosso Deus é ético, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é verdadeiro. E ele não fala de gnoses, mas ele vai falar de epignoses, ele vai falar sobre conhecimento completo. Então, nós precisamos conhecer a Deus. Há muitas pessoas dedicando o seu tempo, dedicando a sua saúde, dedicando horas e horas, abrindo mão de família, abrindo mão de igreja, abrindo mão de Deus, abrindo mão da palavra de Deus, para conhecerem coisas vãs, que não levam a nada. Mas nós que vivemos sobre perspectivas eternas, precisamos conhecer Deus. Como já disse no início, o propósito desta mensagem é falar sobre as bênçãos advindas do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos nos deparar um pouquinho com o texto e vamos pelo menos comentar sobre a saudação, e à noite nós vamos concluir esta mensagem. Pedro, ele se apresenta como Simão Pedro. Nós temos aqui o nome em hebraico e o nome em grego. O seu nome de origem, o nome que foi lhe dado quando Jesus disse: tu és Pedro, tu és pedrinha, tu és rochinha. Mas a igreja foi fundada sobre a doutrina dos apóstolos. Ele continua, servo e apóstolo. Vejam que pode aparentar um paradoxo. O servo aqui é doulos, é escravo, mas ao mesmo tempo ele se apresenta na sua vocação, apóstolo, enviado de Deus. A característica apostólica, nós já falamos sobre isso. O apóstolo, ele foi treinado por Jesus, foi chamado por Jesus, foi investido de poder e sinais como Jesus, ele foi martirizado como Jesus. Estas são as evidências do apóstolo. Portanto, nós cremos que é um dom espiritual, mas um dom temporal. Nós, como cristãos históricos, não cremos no mesmo teor apostólico que existem hoje de pessoas que se intitulam apóstolo. Nós cremos sim que nossa missão é apostólica, a nossa igreja é apostólica, mas Deus não chama mais apóstolos, mas chama pastores, mestres, missionários, homens de Deus para fazer a sua obra. Ele continua dizendo: aquele que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e ele vai dar os dois nomes que se falavam no Antigo Testamento, esse Deus que é Deus e Salvador. O nome Salvador era o nome que se dava
ao Senhor Todo-Poderoso no Antigo Testamento, mas ele fala Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele defende a divindade de Jesus Cristo. E essa justiça é a satisfação da ira santa de Deus quando o pecado da humanidade recai sobre Jesus e ele aceita essa morte vicária que nos substitui. O texto diz: receberam uma fé igualmente valiosa. Aqui ele vai falar sobre a nossa comunhão, a nossa igualdade perante Deus. Nós todos somos iguais e todos recebemos uma fé valiosa. Haja vista que uma das definições de fé é que diz que é a capacidade de Deus nos dá para confiarmos nele. Em Hebreus vai dizer várias definições, e uma delas, em 11:27, vai dizer que fé é ver o invisível. É isso que a gente precisa, de fé, ver o invisível. E ele faz a saudação dizendo assim: graça e paz. A graça e a paz é a junção da saudação grega neotestamentária com a saudação hebraica, paz, shalom, que é a saudação judaica quando você diz paz, prosperidade, que você possa ir bem em tudo, que os seus campos floresçam, que você tenha gado, que você tenha muitos filhos, e que você seja muito próspero, e que você esteja na presença de Deus. Então eles diziam, shalom, shalom. No entanto, nós sabemos que não existe shalom sem a graça de Deus. Não existe paz sem a graça de Deus. Não existe prosperidade sem a graça de Deus. Não existe oportunidades de vivermos bem se não for pela graça de Deus, esse favor que nós não merecemos, essa bênção advinda de Deus, tanto a graça comum como a graça especial que vem através de Jesus. Ele diz, lhes sejam multiplicadas, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. E nesse momento ele apresenta o tema da sua carta: pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Dentre muitas coisas que Deus quer nos ensinar nesta manhã, meus irmãos, é que nós precisamos parar com a nossa vida, começarmos a aprender a respeito de Deus e a respeito de Jesus. Isso vai trazer tremendas bênçãos. O texto vai falar sobre esse desdobramento, quais as implicações que você vai ter em sua vida a partir do momento que você começar a conhecer Deus, começar a se relacionar com Ele, começar a conhecer a Jesus. Que Deus nos abençoe. Curva a sua fronte. Quero orar pela sua vida e nós queremos orar também antes desta ceia. Pai de amor e de imensa bondade, diante da Tua palavra nós nos humilhamos. Ó Deus, tenha compaixão e misericórdia de nós. Às vezes nós gastamos tanto tempo querendo conhecer as coisas do mundo e acabamos sendo negligentes, ó Deus, com relação ao conhecimento do Senhor e o conhecimento da Tua vontade. Nós sabemos, ó Deus, que é este conhecimento que vai nos trazer bênçãos extraordinárias e vai dar um significado mais efetivo em nossas vidas. Ó Deus, nós cremos que muito mais do que a nossa vontade, o Senhor nos reuniu aqui, nos trouxe aqui nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus por cada vida, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor os cubra com o Teu sangue, e que a partir desta hora, ó Deus, nós tenhamos mais atenção com a Tua palavra e com o Senhor. Ó Deus querido, nos conduza aos Teus pés, se revele a nós, e ó Deus amado, que a Tua revelação, ó Deus, que o Teu conhecimento possa, ó Deus amado, preencher o nosso vazio, preencher a nossa vida, trazer-nos uma vida de maneira mais efetiva, mais expressiva, para o louvor da Tua glória. Abençoe-nos agora, neste momento da ceia que é do Senhor, que não é da Igreja Batista, que não é dos diáconos, nem do pastor, mas é a ceia do Senhor. Prepara-nos, ó Deus,
para lembrarmos da tua morte e também da tua ressurreição. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor que vem aqui e eu quero convidar os diáconos que estão escalados para me ladearem aqui à mesa da ceia.